Olá, gente! Bem-vindos aqui ao canal da Eliane Spengler, professora Coruja. Sejam bem-vindos. Bem, vocês já devem ter visto vídeo, né? Eu vou postar só algumas partes, umas fotos, né? Privilégios que levam a isto. Eu estou falando do caso da Eliana Lima Tavares, aquela que o filho atropelou ela, tá? E ela veio a óbito. Bem, o Eduardo, 32 anos, assistindo o vídeo, ele ali, um homem daquele porte grande, aquela voz, aterrorizando a mãe, batendo na mãe, na frente o cachorrinho ali acuado, acuando desesperado, tá? A funcionária da casa, ele não respeitava ninguém. E ele tinha um aval do pai para fazer essas coisas, tá? Porque o tempo inteiro ele fala em morte, ele bate nela, ela diz, mas o que eu fiz, o que eu fiz? E ele com o telefone, falando com o pai, dizendo, tá vendo? Por isso que você largou, deixou ela, largou ela de mão, alguma coisa assim, tá? Tem que ser investigado isso, esse pai tem que ser investigado, tem que ser investigado. Essa filmagem foi feita pela irmã que entregou. Por que elas iam lá fazer boletim e elas não continuavam e desistiam? Tem algo, porque era muita violência naquela casa. Essa mulher, ela estava sofrendo muito. Meu Deus, a voz, ele dizendo que ia matar, batendo nela, não respeitando ninguém. Ela acuada, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Bem, ali existe uma dívida, tá? De 400 mil dívida. Se é dívida porque não foi paga. Porque este moço, este homem, ele nunca trabalhou, eu acredito, tá? Ele simplesmente, ele não é questão só da droga, não. Era violência ali. Ele queria, por 5 reais, ele estava dando na mãe dele, gritando. Duas violências horríveis, tá? E ela quadra o que eu fiz, e ele levando o aval do pai. Tá vendo, pai? Tá vendo? Tá vendo como ela é? Porque ele diz, que era 5 reais para ele comprar uma manteiga. Eu queria ver se ele fosse lá, onde ele comprava as coisas dele, se ele tinha aquela macheza e aquela brabeza toda. A irmã saiu de casa porque já não aguentava mais. Tragédia anunciada também. Porque... E não há dúvidas, tá? Já foi fechado, não há dúvidas. Ele viu, estava bem claro, ele viu a bicicleta motorizada dela, que era ela. Ele avançou para matá-la, tá? Porque no vídeo ele já anda ameaçando ela de morte. E de uma maneira assim, um homem... Meu Deus, eu não conseguiria viver numa casa... O meu marido, o que faria com um homem daquele tamanho? 400 mil reais, ele não acabou a faculdade de farmácia, ele foi para fazer medicina, tá? E tudo nas custas de dívidas, e agora o pai ainda continua fazendo mais dívidas com advogados para liberar ele. Liberar não, porque ele já está preso e vai ficar, porque ele fechado o que ele fez. Só que eu acho que ali havia Maria da Penha, porque ela era agredida também. Esse pai
tem que ser investigado. Esse homem tem que ser investigado, tá? Pelas falas, ele parecia assim, sabe? Que ele fazia com aval do pai. E ele ainda dizia, bem que meu pai. E ligava, com 32 anos, olha aqui, ó. E ela ali acuada apanhando. E aquela voz, assim, tenebrosa, tenebrosa. Uma violência fora do normal. Tanto que veio da... Claro que foi ele, fez propositalmente. Sim, sim. Agora eu pergunto, por que tanto dinheiro investido para ele matar a mãe e não colocaram ele numa clínica? Ele precisava, era mau caráter, ele era. Horroroso ele era. Mas pelo menos para se livrar da dependência química que já era ali comprovada. Já era comprovada. Para que formar um médico? Agora eu pergunto. Para que um médico, um homem fazendo aquilo? Vamos. Por que não trataram? Ela como mãe, fazia tudo. Ela saiu atrás dele com essa bicicleta. Ela estava procurando ele. Ser médico ia liberar ele de tudo o mau caráter que ele era, de tudo que ele foi. Ele foi transferido. Porque não foi agradável para ele ficar lá no presídio lá, né? Bem, essa é a atualização do caso da Eliana, tá? A Eliana sofria abusos, 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 abusos e foi assassinada. Ele já tá fechado e o MP já aceitou. Porque ele viu, era claro, ele viu bem aonde ele foi. Tá? E só o que ele fazia antes já era passível, sim. Passível, sim. Passível, sim. O que é isso? O que foi isso, Brasil? Tá? Olha, fica aqui a minha indignação. O vídeo tá correndo aí pela internet. Tá? Aquilo ali foi só uma ideia do que essa mulher vivia. Do que essa mãe vivia. E eu espero muito que o pai seja investigado também. Tá? Porque ele fala e ele tem o aval do pai. Não para ter feito o que ele fez. Porque o pai, quando chegou lá, falou: como é que tu faz isso? Tu mata a sua mãe. Ele disse que ia matar, mas a gente nunca acredita. Mas ela sofria violência doméstica. Então, cada história, um aprendizado, um alerta. Por que não pegaram esse dinheiro e não internaram ele? Porque não é normal a filha ter que sair de casa, a mãe sofrer aquilo tudo. Não pode um homem de 32 anos fazer uma coisa dessa. Ali para mim já dava toda. Antes, se ele tivesse sido internado, preso pelo que ele estava fazendo, ela estaria viva, né? Em vez de estarem pagando faculdade, fazendo dívida para ele ser médico. Ah,
Muito obrigada pela atenção. Desculpa o meu nervoso, mas realmente é difícil. Difícil. E não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Um grande abraço e fiquem bem. Até a próxima. E não esqueçam, por favor, de curtir, ajudar que o canal se expanda mais e eu vim conhecer vocês, tá? Que muitos aqui eu não conheço, eu gostaria de conhecer, tá? Um grande abraço, curte, faz um comentário, tá? Que a gente vai chegar mais longe, e, tá? Muito obrigada.